Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo da nossa série. Você pergunta e nós respondemos. Questionamento do professor Charles. Desobedecer a ordem do agente de trânsito é infração? O Rita aí que a gente vai falar mais sobre isso. Bom pessoal, nós temos uma infração específica quando o condutor desobedece a ordem do agente da autoridade de trânsito ou da própria autoridade. Essa infração ela consta no artigo 95 do CTB, ela é de natureza grave, 5 pontos no prontuário do infrator, multa de R$ 195,23. Então, no caso, quando o condutor desobedece essa ordem do agente ou da própria autoridade de trânsito, ele está cometendo essa infração. Só que essa ordem não é aleatória, essa ordem ela tem a ver com uma normatização de trânsito de modo geral, tá certo? Como, por exemplo, o agente que dá uma ordem de parada, quando ela é ignorada, ele pode estar cometendo essa infração de trânsito, ou uma ordem qualquer relacionada ali ao trânsito. O que é que não pode? O agente autuar por esse motivo, desobedecer a ordem dele, quando outra infração, de maneira específica, trouxer a previsão de que o enquadramento se dá em outro dispositivo legal. Por exemplo, o agente que fez uma abordagem solicitou os documentos do veículo, por exemplo, ou documento de habilitação do condutor, e o condutor se recusa a entregar. Então, ele não está desobedecendo a ordem do agente, ele está cometendo a infração do artigo 238 do CTB por recusar-se a entregar ao agente de trânsito os documentos quando são solicitados, por sinal, uma infração de natureza gravíssima. Então, perceba, quando a infração ela tiver prevista num dispositivo, num tipo infracional específico, é lá que vai ser enquadrada. Agora, quando for uma ordem relacionada a uma ordem de trânsito de modo geral, então, nesse caso, ele desobedeceu a ordem do agente, como uma ordem de parada, por exemplo. Nessa situação, o agente vai lavrar o auto de infração e no campo de observações ele vai descrever qual foi a ordem que deixou de ser cumprida, que deixou de ser observada. O que é que não pode também? O agente lavrar o auto de infração pela irregularidade de desobedecer a ordem do agente e, de repente, ele não descrever no campo de observações qual ordem deixou de ser cumprida por parte do condutor. Nesse caso, a ficha de enquadramento do artigo 95, que está prevista no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1, regulamentado pela Resolução 371/2010 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele vai determinar que é obrigatório, ele estabelece que é obrigatório que o agente descreva qual foi a ordem que o condutor deixou de cumprir, que o condutor desobedeceu para que configurasse aquela irregularidade. Do contrário, tem uma insegurança jurídica por parte do condutor, por parte do suposto infrator, que não sabe que ordem ele deixa de cumprir para estar cometendo aquela infração. Então, a ordem do agente de trânsito, quando ela não é cumprida pelo condutor, configura essa infração. E vale lembrar ainda que o artigo 89 do CTB, que está lá no capítulo de sinalização, que trata da ordem de prevalência da sinalização, vai dizer em seu inciso 1 que a ordem do agente prevalece em relação à sinalização semafórica, em relação aos outros sinais, como placas e as próprias regras de circulação previstas lá no capítulo 3 do CTB. Então, a ordem do agente ela vai sempre prevalecer. Quando essa ordem relacionada ao trânsito, de modo geral, ela é desobedecida, então nós temos o cometimento da infração de natureza grave previsto no artigo 195 do CTB. Beleza, pessoal? Essas são as informações desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, deixa aí nos comentários, que a ideia é que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.